Ela era virgem e só queria trabalhar. Mas no primeiro jantar ele entregou um anel e disse: "É seu. Se o começo dessa história já tocou seu coração, deixe o seu gostei para eu saber. Aproveita, se inscreve aqui no Histórias que Prendem Você para não perder nenhum capítulo dessa trama. Aí deixe seu nome nos comentários. Quem sabe ele não aparece com uma saudação especial em uma futura história aqui do canal. Queremos compartilhar narrativas que aquecem a alma e mostram que o amor sempre encontra um caminho." A poeira da pequena cidade de Vale Dourado parecia ter se agarrado à alma de Giovanna, uma poeira fina e sufocante de vergonha e injustiça. Aos 22 anos, ela deveria estar vivendo o auge de sua juventude, sonhando com a faculdade, com os primeiros amores, com um futuro brilhante que se desenhava no horizonte. Em vez disso, estava em um ônibus barulhento, com o rosto colado na janela fria, fugindo. Fugindo do seu passado, da sua reputação destroçada e, principalmente, dos sussurros venenosos que a seguiam por cada esquina de sua cidade natal. Tudo havia desmoronado por causa de Ricardo. O nome que um dia lhe causou suspiros, agora lhe trazia apenas o gosto amargo do fel. Filho do prefeito, Ricardo era o tipo de rapaz que Vale Dourado idolatrava. Boa aparência, sobrenome poderoso e um futuro na política praticamente garantido. Giovanna, com sua beleza simples e seu coração ingênuo, havia se apaixonado de verdade. Ela acreditava em cada promessa, em cada juramento de amor sussurrado em noites estreladas. Por ser de uma família humilde e muito religiosa, ela havia imposto seus limites, guardando-se para o casamento, uma decisão que Ricardo, em seus melhores dias, dizia respeitar e admirar. Para ela, era uma prova de amor. Para ele, era apenas um obstáculo. Quando ela finalmente percebeu que o respeito dele era apenas uma fachada para a impaciência e decidiu terminar o namoro, o mundo dela ruiu. Ferido em seu ego monumental, Ricardo não aceitou o fim. Ele não podia ser o homem que foi dispensado pela filha do marceneiro. Então, ele fez o que os homens fracos e poderosos fazem de melhor. Destruiu-a. Começou com um boato, uma mentira sussurrada no clube da cidade que se espalhou como fogo em palha seca. Ele inverteu a história. Disse aos amigos que Giovanna era fácil, que o havia traído, que as juras de pureza dela eram uma farsa para enganar a todos. Em uma cidade pequena, onde a reputação de uma mulher é um patrimônio frágil, a mentira de um homem poderoso se tornou verdade absoluta. As mesmas pessoas que a viam crescer agora viravam o rosto quando ela passava. As amigas de sua mãe, na porta da igreja, lançavam-lhe olhares de pena e reprovação. Giovanna sentiu na pele o peso do julgamento. Ela, que nunca havia se entregado a homem algum, era agora a perdida, a sem vergonha. A dor da humilhação era uma ferida aberta, que sangrava a cada olhar, a cada risinho abafado. Seu pai, um homem de poucas palavras e mãos calejadas pelo trabalho, via o sofrimento da filha em silêncio. Sua mãe chorava às escondidas. Foi então que Giovanna tomou a decisão. Juntou as poucas economias que tinha, fez uma mala pequena e, numa madrugada fria, pegou o primeiro ônibus para a capital. Deixou para trás um bilhete simples, pedindo perdão aos pais por partir, mas explicando que precisava encontrar um lugar onde pudesse respirar de novo, um lugar onde seu nome não estivesse manchado por uma mentira cruel. A capital a recebeu com a indiferença barulhenta de uma metrópole. Os prédios altos pareciam arranhar o céu, e a multidão anônima que se acotovelava nas ruas era um contraste gritante com a familiaridade opressora de Vale Dourado. Nos primeiros dias, o anonimato foi um bálsamo. Ninguém a conhecia, ninguém a julgava, mas o bálsamo logo se tornou solidão, e a liberdade se transformou em medo. O dinheiro estava acabando mais rápido do que ela imaginava. O aluguel do pequeno quarto e sala nos fundos de uma casa num bairro afastado consumia a maior parte de suas economias. Ela distribuiu currículos em lojas, cafés, escritórios, mas sua falta de experiência e o endereço simples pareciam ser barreiras invisíveis. Cada não era um pequeno golpe em sua já fragilizada autoestima. O desespero começou a bater em sua porta. Um visitante indesejado e persistente. Foi numa noite de insônia, rolando a tela do celular em busca de qualquer vaga de emprego, que ela viu o anúncio. Era diferente de todos os outros.
As letras pareciam brilhar na tela, prometendo uma solução quase milagrosa. Vaga, acompanhante executiva para eventos corporativos. O título a deixou hesitante. Acompanhante. A palavra tinha um peso, uma conotação que a fez estremecer. Mas a descrição a tranquilizou, ou pelo menos tentou. Requisitos: discrição absoluta, excelente apresentação pessoal, fluência verbal e disponibilidade para viagens nacionais e internacionais. Não é necessária experiência prévia no ramo corporativo. Oferecemos treinamento e remuneração significativamente acima da média do mercado. O salário. Era isso. O número estampado no anúncio era mais do que ela sonhava ganhar em um ano. Poderia alugar um lugar decente, ajudar seus pais, talvez até começar a faculdade de design de interiores que sempre quis. A palavra discrição e o contexto corporativo a fizeram pensar que talvez fosse algo legítimo. Talvez fosse para acompanhar executivos em jantares de negócios, ser um rosto bonito e educado em eventos, uma espécie de anfitriã de luxo. A ingenuidade, que já lhe custara tanto, ainda sussurrava em seu coração que o mundo poderia ser um lugar de oportunidades, e não apenas de armadilhas. Com o coração batendo descompassado, movida mais pela necessidade do que pela coragem, ela enviou seu currículo simples, anexando a única foto 3x4 que tinha. Não esperava uma resposta. Era apenas uma garrafa atirada ao mar do desespero. Para sua total surpresa, a resposta chegou na manhã seguinte. Um e-mail curto, profissional e direto. Prezada senhora Giovanna, agradecemos seu interesse. Seu perfil foi selecionado para a próxima fase. Solicitamos sua presença para uma entrevista hoje, às 20 horas, no restaurante Le Cygne. Procure pela reserva em nome do Sr. Diniz. Atenciosamente, Secretariado Diniz Corp. Le Cygne. Giovanna pesquisou o nome na internet e seu estômago gelou. Era um dos restaurantes mais caros e exclusivos da cidade, frequentado por celebridades, políticos e magnatas. Um lugar onde um único prato custava o equivalente a uma semana de suas despesas. O pânico se instalou. O que ela vestiria? Como se portaria? A sensação de ser uma farsa, uma impostora, a invadiu com força total. Ela quase desistiu, pensando que era um engano, uma brincadeira de mau gosto. Mas então ela se lembrou dos olhares em Vale Dourado, lembrou-se do choro silencioso de sua mãe, lembrou-se da promessa que fez a si mesma naquele ônibus, recomeçar, ser forte, ser independente. Ela não podia fraquejar agora. Passou a tarde inteira se preparando. Revirou sua mala em busca da melhor roupa que tinha, um vestido preto simples, de tecido liso, que sua mãe havia costurado para ela usar na formatura do ensino médio. Era a peça mais elegante que possuía. Prendeu os longos cabelos castanhos num coque baixo e polido, como via nas revistas. Fez uma maquiagem leve, que apenas realçava seus grandes olhos amendoados e a boca bem desenhada. Ao se olhar no espelho rachado do seu pequeno banheiro, não viu a garota humilhada de Vale Dourado. Viu uma mulher assustada, mas determinada. Chegou ao Le Cygne com 15 minutos de antecedência. O porteiro, com seu uniforme impecável, a olhou de cima a baixo, mas seu rosto permaneceu impassível quando ela mencionou a reserva em nome do Sr. Diniz. O nome parecia ter um efeito mágico. Imediatamente o maître de Arsolene surgiu, conduzindo-a por entre mesas onde casais e grupos elegantes conversavam em tons baixos, ao som de um piano suave. O ambiente era um espetáculo de luxo discreto. Cristais, prataria reluzente, arranjos de flores frescas e uma iluminação baixa que criava uma atmosfera íntima e sofisticada. Giovanna se sentia como um peixe fora d'água, consciente de cada passo, de cada olhar. O maître a levou até uma mesa mais reservada, num canto com vista para o jardim de inverno do restaurante. Lá, sentado de costas para a maior parte do salão, estava um homem. Ele se virou lentamente ao ouvi-la se aproximar. Giovanna prendeu a respiração. Se Ricardo era a beleza juvenil e arrogante, aquele homem era a personificação da maturidade e do poder. Deveria ter uns 38 anos, talvez 40. Vestia um terno escuro, cortado sob medida, que se ajustava perfeitamente aos seus ombros largos. O cabelo era escuro, com alguns fios grisalhos nas têmporas que só lhe acrescentavam charme, mas eram seus olhos que a paralisaram. Eram de um cinza profundo,
quase tempestuoso, e a analisavam com uma intensidade fria, quase cirúrgica. Ele não sorriu. Apenas indicou a cadeira à sua frente com um gesto contido. Sr. Diniz? Ela perguntou, a voz um pouco trêmula. Theo Diniz. Ele corrigiu, a voz grave e ressoante. Sente-se, por favor, Giovanna. Ele sabia o nome dela. Claro que sabia. Ele a havia chamado. Mas ouvir seu nome sair da boca daquele homem imponente a fez-se sentir ainda mais exposta. Ela se sentou, ajeitando o vestido simples, de repente terrivelmente consciente da diferença entre eles. Ele era o predador no topo da cadeia alimentar e ela era apenas uma presa assustada. Aceita um vinho? Ele ofereceu, já fazendo um sinal para o sommelier, que apareceu como que por mágica. Apenas água, por favor, ela conseguiu dizer, com medo de que sua mão tremesse se tentasse segurar uma taça de cristal. O silêncio que se seguiu foi pesado. Giovanna esperava perguntas. Esperava que ele a questionasse sobre seu currículo inexistente, sobre suas habilidades, sobre o porquê de ter se candidatado a uma vaga tão peculiar. Mas Theo Diniz apenas a observava. Seus olhos percorriam seu rosto, seu cabelo, a forma como suas mãos estavam nervosamente entrelaçadas sobre o colo. Não era um olhar lascivo, mas sim avaliador. Ele parecia estar lendo cada detalhe dela, cada insegurança, cada traço de sua história. Você não é daqui, ele afirmou. Não perguntou. Não, senhor. Eu sou do interior. E por que veio para a capital? A pergunta foi direta, sem rodeios. Giovanna sentiu o pânico subir pela garganta. Contaria a verdade? A humilhação? A fuga? Não. Ela não podia expor sua ferida mais profunda para aquele estranho. Em busca de oportunidades, de uma vida melhor, respondeu usando a frase mais clichê e segura que encontrou. Theo Diniz arqueou uma sobrancelha, um movimento quase imperceptível, como se soubesse que havia muito mais por trás daquela resposta vaga. Mas ele não insistiu. Ele pegou sua taça de vinho, girou o líquido rubro lentamente e a encarou por sobre a borda do cristal. Giovanna, eu serei muito direto com você, pois não tenho tempo para jogos. A vaga para a qual você se candidatou não é um emprego convencional. A descrição no anúncio era precisa, mas incompleta. O coração dela disparou. Ali estava, a revelação que ela tanto temia. Sua mente correu por todas as possibilidades terríveis. O que o senhor quer dizer? Gaguejou. Ele pousou a taça na mesa com um clique suave. Enfiou a mão no bolso interno do paletó e de lá tirou uma pequena caixa de veludo azul escuro. Colocou-a sobre a toalha de linho branco, exatamente entre os dois. Giovanna olhou para a caixa confusa. Seu cérebro não conseguia processar a cena. Aquilo não era uma entrevista de emprego. Era algo completamente diferente, algo que ela não podia nem começar a compreender. Eu não preciso de uma funcionária, Giovanna. Eu preciso de uma noiva, ele disse, com a mesma calma fria e calculada de antes. O queixo dela caiu. As palavras pairaram no ar, absurdas, surreais. Noiva. Ele só podia estar zombando dela. Eu não entendo. Isso é algum tipo de piada? Eu não faço piadas. Seu tom era gélido, deixando claro que estava falando sério. Ele empurrou a caixinha suavemente pela mesa, até que ela parou a centímetros dos dedos trêmulos de Giovanna. Esta não é uma entrevista de emprego. É uma proposta de negócio. Os olhos de Giovanna estavam fixos na caixa de veludo. Ela não ousava tocar. Não ousava nem respirar. O mundo ao seu redor pareceu desaparecer. O som do piano, as conversas, tudo se transformou em um zumbido distante. Havia apenas ela, aquele homem enigmático e a proposta mais insana que já ouvira na vida. Theo Diniz a observava, seu rosto uma máscara impenetrável. Ele via a confusão, o choque e o medo nos olhos dela. E era exatamente isso que ele esperava. Abra, ele ordenou a voz baixa, mas carregada de autoridade. Com a mão trêmula, como se a caixinha pudesse queimá-la, Giovanna a tocou. O veludo era macio sob seus dedos. Hesitante, ela levantou a tampa. Lá dentro, repousando sobre uma almofada de seda branca, estava o anel de noivado mais lindo que ela já vira. Não era ostensivo, mas de uma elegância atemporal. Um diamante de corte clássico, ladeado por pedras menores, brilhava sob a luz suave do restaurante.
lançando pequenos arco-íris na penumbra. Ela levantou os olhos para Theo, a confusão dando lugar a um espanto mudo. Ele a encarou, seus olhos cinzentos, não demonstrando nenhuma emoção. E então, ele proferiu as palavras que selariam o início de tudo, a frase que mudaria a vida dela para sempre, dita com a simplicidade de quem fecha um negócio milionário. Se aceitar a proposta, a vaga é sua. E o anel também. É seu. O brilho do diamante parecia sugar todo o ar do ambiente. Giovanna encarou o anel, depois ergueu os olhos para o rosto impassível de Theo Diniz. As palavras dele ecoavam em sua mente, tão absurdas que pareciam pertencer a um filme, não à sua vida. Eu preciso de uma noiva. A frase era um abismo, e ela estava na beirada, tonta e apavorada. Isso é um absurdo, sussurrou ela, a primeira reação que conseguiu formular. O senhor não pode estar falando sério. Por que eu? Por que isso? Theo recostou-se na cadeira, sem desviar seu olhar penetrante. Ele parecia ter antecipado cada uma das reações dela. Havia uma calma quase desumana em sua postura, a calma de um mestre de xadrez que já planejou os próximos 20 movimentos. Eu entendo seu choque, Giovanna. Permita-me explicar a lógica por trás da minha proposta, que garanto a você é perfeitamente séria. Ele fez uma pausa, como um professor prestes a revelar uma verdade complexa. Meu pai, Horácio Diniz, fundou o Grupo Diniz do Zero. Ele era um homem brilhante, mas tradicional, antiquado em seus valores. Ele faleceu há 6 meses e deixou um testamento com uma cláusula muito específica. Giovanna ouvia, hipnotizada contra a sua vontade. A menção ao Grupo Diniz confirmava que ele era, de fato, um homem de poder e riqueza inimagináveis. A cláusula estipula que, para que eu assuma a presidência definitiva do conglomerado e tenha acesso irrestrito ao controle da herança, devo estar em um relacionamento estável, preferencialmente casado ou com noivado anunciado. Ele disse a última parte com um leve toque de desdém, como se a mera ideia o ofendesse. Meu pai acreditava que um homem de família é um homem mais estável, mais confiável para liderar um império, uma visão arcaica, mas que agora rege o meu futuro. Mas o senhor poderia encontrar qualquer mulher. Por que eu, uma completa desconhecida? Era a pergunta de $1 milhão. Ela, que fugiu de sua cidade por ter sua imagem destruída, não conseguia se ver como a candidata ideal para nada, muito menos para ser a noiva de fachada de um bilionário. Exatamente por isso, disse Theo, e pela primeira vez, Giovanna viu um brilho de algo que não era frieza em seus olhos. Era estratégia. O conselho da família, que supervisiona o cumprimento do testamento, é tão conservador quanto meu pai. Eles não aprovariam uma socialite, uma atriz ou qualquer mulher com um passado público. Eles querem pureza, inocência. Uma mulher que não possa ser acusada de estar comigo por interesse ou de trazer escândalos para o nome Diniz. Ele se inclinou para a frente, a voz baixando para um tom confidencial. Eu investiguei você, Giovanna. Sei que veio de Vale Dourado. Sei que não possui redes sociais ativas. Sei que sua vida até agora foi discreta. Você é, para todos os efeitos, uma tela em branco. Isso, no meu mundo, é um ativo inestimável. Você é crível. Ninguém questionaria que um homem como eu pudesse se encantar por uma beleza clássica e uma aura de inocência como a sua. A menção à sua cidade natal a fez gelar. Ele sabia. Ele provavelmente sabia de tudo, até mesmo da mentira de Ricardo. A ideia de que sua vida humilde e dolorosa havia sido vasculhada por aquele homem a deixou nua e vulnerável. Mas, paradoxalmente, a explicação dele fazia um sentido terrível e lógico. Ele não a escolhera apesar de seu passado simples, ele a escolhera por causa dele. O que o senhor esperaria de mim? Perguntou ela, a voz firme, a curiosidade pragmática começando a sobrepujar o pânico. Sua presença ao meu lado em eventos corporativos, jantares de família e aparições públicas. Um sorriso, uma mão na minha, uma performance convincente de que somos um casal apaixonado. Em troca, eu lhe ofereço algo além do anel. Ele fez outra pausa dramática. Ofereço segurança financeira total. Um apartamento de luxo, um carro com motorista, um cartão de crédito sem limites e um salário mensal que a tornaria independente para o resto da vida. E mais importante,
proteção. O nome Diniz é um escudo. Ninguém nunca mais ousaria manchar sua reputação. A última frase a atingiu como um soco. Proteção. A palavra que ela mais ansiava. Seria o fim do medo, o fim da vergonha. A chance não só de recomeçar, mas de se reerguer de uma forma que ela jamais sonhou ser possível. A ironia era cruel. Para limpar seu nome de uma mentira, ela teria que viver a maior mentira de todas. Ela olhou para suas mãos, para as unhas curtas e sem esmalte, e depois para o anel de diamante que brilhava na caixa. Era a personificação de 2 futuros possíveis. Um, de volta à luta diária, ao medo e à incerteza. O outro, um mundo de luxo e segurança, mas construído sobre uma farsa. E quais são os limites? A pergunta saiu quase num sussurro. O limite é a porta do quarto. Nosso relacionamento seria público. Na privacidade seríamos 2 estranhos compartilhando um teto. O contrato seria claro, estritamente profissional. Nenhuma intimidade física é exigida ou esperada. Isso é um negócio, Giovanna, não um romance. O alívio que a inundou foi tão intenso que ela quase fraquejou. Aquela era a condição que tornava o impensável talvez possível. Ela ergueu o rosto e o encarou. A garota assustada de Vale Dourado, dando lugar a uma mulher que tomava as rédeas de seu próprio destino. Eu aceito, disse ela, a voz surpreendentemente clara e forte. Mas com as minhas condições. Theo arqueou a sobrancelha intrigado. Prossiga. Primeiro, o contrato deve ser redigido pelo meu próprio advogado, para garantir que meus direitos estejam protegidos. Segundo, o acordo terá um prazo definido, 1 ano. Depois disso, encontraremos uma maneira amigável de terminar o noivado, e eu estarei livre. Terceiro, meus pais. Eu quero poder ajudá-los financeiramente sem que eles saibam a verdadeira origem do dinheiro. E quarto, e mais importante, o senhor jamais, em hipótese alguma, cruzará a linha que acabou de definir. Será sempre estritamente profissional. Por um longo momento, Theo Diniz apenas a estudou. Giovanna sustentou o olhar, o coração martelando contra as costelas. Ela esperava que ele risse, que a dispensasse por sua audácia. Em vez disso, um raro, quase imperceptível brilho de respeito surgiu em seus olhos cinzentos. Justo, ele disse por fim. Suas condições são aceitáveis. Bem-vinda ao grupo Diniz, senhorita. Ou devo dizer minha noiva. Ele empurrou a caixa do anel mais uma vez. Desta vez, Giovanna a pegou. Com os dedos ainda trêmulos, retirou o anel da almofada de seda. A joia era pesada, fria. Deslizou-a em seu dedo anelar esquerdo. Encaixou-se perfeitamente, como se tivesse sido feita para ela. O diamante em sua mão simples e pálida era um símbolo gritante de sua nova e bizarra realidade. O acordo estava selado. A vida de Giovanna mudou da noite para o dia. Literalmente. Naquela mesma noite, Theo a levou do restaurante não de volta para seu quarto alugado, mas para uma cobertura duplex de tirar o fôlego no bairro mais nobre da cidade. O lugar era um palácio de vidro, aço e mármore branco, com uma vista panorâmica das luzes cintilantes da metrópole. Era magnífico, imenso e incrivelmente impessoal. Cada móvel de design, cada obra de arte na parede, parecia ter sido escolhido para impressionar, não para confortar. A mansão era um reflexo perfeito de seu dono. Este será o seu quarto, disse Theo, abrindo uma porta para uma suíte que era maior do que todo o apartamento que ela alugava. Tinha uma cama king size, um closet do tamanho de um cômodo e um banheiro que parecia um spa particular. Sinta-se à vontade para redecorar como quiser. Meus funcionários trarão seus pertences amanhã. E com isso, ele a deixou sozinha, fechando a porta atrás de si. O silêncio daquele lugar era mais profundo do que qualquer silêncio que ela já conhecera. Giovanna caminhou até a enorme janela de vidro que ia do chão ao teto. Olhou para a cidade lá embaixo, um mar de luzes e vidas anônimas. O anel em seu dedo brilhava com a luz da lua. Ela estava segura, estava rica, e nunca havia se sentido tão sozinha. Os dias que se seguiram foram um turbilhão. Um advogado indicado por Theo redigiu um contrato de ferro que foi revisado por uma defensora pública que Giovanna insistiu em contratar para garantir sua isenção.
As cláusulas eram claras, detalhando os deveres, os benefícios e, principalmente, os limites de cada um. Logo, a noiva de Theo Diniz foi apresentada ao mundo. A primeira aparição foi em um jantar beneficente. Giovanna, vestida com um deslumbrante vestido de alta costura, escolhido por uma personal stylist, sentiu os olhares de centenas de pessoas sobre si. Eram olhares curiosos, invejosos, céticos. Ao lado de Theo, ela aprendeu a sorrir, a acenar, a responder perguntas vagas sobre como se conheceram. Foi um encontro inesperado. Fui imediatamente cativado pela sua autenticidade, dizia Theo à imprensa, a mão possessivamente em sua cintura, um gesto ensaiado que fazia a pele de Giovanna se arrepiar. Ela, por sua vez, descobriu um talento que não sabia que possuía. Em vez de tentar ser quem não era, ela agia com sua simplicidade natural. Respondia com sorrisos tímidos e frases curtas. Sua aparente modéstia e o fato de não parecer desesperada por atenção a tornaram um enigma fascinante para a alta sociedade e para a mídia, que rapidamente a apelidou de a noiva misteriosa. Conforme o acordo exigia, eles começaram a conviver. Jantares em restaurantes exclusivos, fins de semana em sua casa de campo, viagens de jato particular para reuniões de negócios em outras capitais. Em público, eles eram o retrato da perfeição. Theo era o noivo protetor e orgulhoso. Giovanna, a noiva encantadora e discreta. A performance era impecável, mas na privacidade a dinâmica era outra. As paredes da cobertura eram grossas, mas não o suficiente para abafar a solidão que emanava de ambos. Eles mal se falavam. As refeições em casa eram silenciosas, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Ele se trancava em seu escritório por horas a fio, mergulhado em trabalho. Ela passava os dias explorando a enorme biblioteca, lendo livros que nunca tivera a chance de ler, ou simplesmente observando a cidade da sua janela, sentindo-se presa em sua gaiola dourada. Apesar da distância calculada, Giovanna começou a notar pequenas fissuras na armadura de Theo. Ela o via tarde da noite, parado junto à piscina, o olhar perdido na água escura, a expressão não de um magnata no controle, mas de um homem carregando um peso invisível. Certa vez, ela o ouviu discutindo ao telefone com alguém da família. A voz dele, geralmente tão calma, estava carregada de uma frustração fria e amarga. Eu estou cumprindo a minha parte do acordo. Isso é tudo o que importa, ele disse, antes de desligar com força. Em uma viagem a Buenos Aires, onde ele tinha uma reunião importante, ficaram hospedados em um hotel de luxo. Na segunda noite, um problema no sistema de ar-condicionado do quarto dela a fez passar a noite tossindo. No meio da madrugada, sem que ela pedisse, um funcionário do hotel bateu à sua porta com um chá de mel e limão e um umidificador de ar. Cortesia do Sr. Diniz, disse o homem. Na manhã seguinte, quando ela o agradeceu no café da manhã, ele apenas deu de ombros. Um funcionário doente não me serve de nada. Preciso que você esteja em perfeitas condições para o jantar desta noite, respondeu ele, a voz fria como sempre. Mas Giovanna viu algo em seu olhar antes que ele o desviasse de volta para seu tablet. Uma fração de segundo de genuína preocupação. Foi um vislumbre fugaz, rapidamente escondido, mas estava lá. Por trás do empresário implacável, do homem que a contratou para ser um acessório, havia algo mais. Uma complexidade, uma história que ela não conhecia. O gelo que o cercava não era natural. Parecia ter sido forjado por uma dor antiga, uma decepção profunda. E Giovanna, que conhecia bem o gosto da decepção, começou a se perguntar que tipo de ferida poderia congelar o coração de um homem como Theo Diniz. Os primeiros meses do acordo foram uma aula intensiva de performance. Giovanna, que antes se encolhia sob os olhares de uma pequena cidade, agora navegava pelos salões opulentos da elite com uma graça que surpreendia a todos, inclusive a si mesma, e mais notavelmente a Theo Diniz. Ele a contratara para ser um rosto bonito e uma história de fachada, um peão em seu complexo jogo corporativo. O que ele não esperava era que o peão tivesse a inteligência e a intuição de uma rainha. A prova veio durante um almoço de negócios com um grupo de investidores suíços, notoriamente difíceis e conservadores.
A reunião estava tensa, as negociações travadas em um ponto crucial. Enquanto os homens falavam de números e projeções em um inglês rápido e técnico, Giovanna observava. Ela notou que a esposa do principal investidor, uma senhora elegante chamada Anja, parecia entediada e deslocada. Durante uma pausa, enquanto os homens se concentravam em seus papéis, Giovanna se virou para ela. O bordado em seu chale é maravilhoso, Sra. Mayer. É um ponto suíço tradicional, não é? Lembro-me de ver algo parecido em um dos livros de artes da biblioteca. Anja, surpresa pela atenção e pelo conhecimento específico, abriu um sorriso genuíno. Sim, é da minha região. Minha avó me ensinou. É tão raro alguém aqui reparar nessas coisas. A conversa fluiu. Giovanna, com seu interesse sincero e sua habilidade de ouvir, encantou a mulher. Falaram sobre arte, sobre as saudades de casa, sobre jardins. Quando o almoço terminou, a atmosfera havia mudado. O Sr. Mayer, vendo a felicidade de sua esposa, tornou-se visivelmente mais caloroso. Ao se despedir de Theo, ele apertou sua mão com firmeza. Sua noiva é uma jovem encantadora, Diniz, de uma fineza rara. Você é um homem de sorte. Horas depois, o e-mail que Theo tanto esperava chegou. O acordo estava aprovado. No carro, voltando para a cobertura, o silêncio era diferente. Não era a costumeira distância fria, mas algo pensativo. Onde aprendeu sobre bordado suíço? Theo perguntou, quebrando o silêncio, os olhos fixos na estrada, mas a atenção toda nela. Na sua biblioteca. Há uma coleção inteira sobre artes têxteis europeias. Achei fascinante, respondeu ela simplesmente. Theo não disse mais nada, mas Giovanna o viu contrair a mandíbula processando a informação. Ele a levara para sua casa, mas nunca imaginou que ela usaria seu tempo para, de fato, aprender. Ele esperava que ela se deslumbrasse com as roupas e as joias, mas ela estava se nutrindo de conhecimento. A mulher que ele via como uma tela em branco estava se revelando uma obra de arte complexa e cheia de nuances. A mídia, por sua vez, estava obcecada. Longe de ser uma alpinista social óbvia, Giovanna era um mistério. Sua discrição era sua maior arma. As colunas sociais a descreviam como elegantemente tímida e refrescantemente autêntica. Manchetes surgiam. O magnata e a Cinderela, Theo Diniz encontra o amor longe dos holofotes. O segredo de Giovanna, a jovem que domou o coração do bilionário mais cobiçado do país. A história que eles criaram estava funcionando melhor do que o esperado. O conselho da família estava satisfeito. Os investidores estavam confiantes e o nome Diniz estava associado a um romance digno de conto de fadas. O verdadeiro ponto de virada, no entanto, veio de forma inesperada. Em uma sexta-feira, Theo anunciou com seu habitual tom de negócios: precisamos ir à vinícola Diniz neste fim de semana. É a época do engarrafamento da safra especial, e minha presença é uma formalidade familiar indispensável. Prepare uma mala. Giovanna sentiu um frio na barriga. A vinícola era o berço do Império Diniz, um lugar carregado de história familiar. Era um território muito mais íntimo do que um restaurante ou um evento de gala. A viagem em si já foi uma quebra na rotina. Deixaram para trás o concreto e o vidro da cidade e mergulharam em uma paisagem de colinas verdes e estradas sinuosas. A vinícola Refúgio do Sol, como era chamada, era de uma beleza estonteante. Fileiras e mais fileiras de parreiras se estendiam até onde a vista alcançava, sob um céu azul profundo. A casa principal não era uma mansão moderna como a cobertura, mas uma antiga sede de fazenda, construída em pedra e madeira escura, com varandas convidativas e um cheiro de terra molhada e flores no ar. Foram recebidos por uma senhora de cabelos brancos e sorriso largo, chamada Elvira. Ela era a governanta da casa há mais de 40 anos e conhecera Theo desde que ele era um menino. "Menino Theo, que bom que veio", disse ela, abraçando-o com uma familiaridade que o fez parecer por um instante menos um magnata e mais um neto. Então seus olhos se voltaram para Giovanna e seu sorriso se alargou ainda mais. "E você deve ser a Giovanna. Ah, minha filha, é ainda mais bonita do que nas fotos. Finalmente, meu menino trouxe uma moça de bom coração para aquecer esta casa." Giovanna corou, enquanto Theo parecia visivelmente desconcertado pela recepção calorosa e pelas suposições de Dona Elvira. A governanta os instalou em seus quartos.
suítes separadas para alívio de Giovanna, e insistiu que descansassem antes do jantar. Naquela noite, o jantar não foi na imensa sala formal, mas na cozinha, em uma grande mesa de madeira rústica, perto do fogão a lenha. Dona Elvira serviu uma comida caseira e deliciosa, contando histórias de um Theo menino que vivia correndo pelas parreiras e roubando uvas antes da colheita. Giovanna ouvia, fascinada, vendo um lado de seu noivo que ela nunca poderia ter imaginado. Ali, naquele ambiente, as paredes que ele construiu ao seu redor pareciam um pouco mais baixas. Ele até sorriu, um sorriso pequeno e genuíno, ao ouvir uma das histórias da governanta. Mais tarde, com Dona Elvira já recolhida, eles se sentaram na varanda, cada um em uma poltrona de vime, com uma taça de vinho na mão. O silêncio era preenchido pelo som dos grilos e pelo perfume da noite no campo. É um lugar muito pacífico, comentou Giovanna, quebrando o silêncio. É, concordou ele, a voz mais suave do que o normal. É um dos poucos lugares onde o nome Diniz parece mais uma raiz do que uma corrente. A vulnerabilidade rara naquelas palavras deu a Giovanna uma coragem que ela não sabia que tinha. O senhor sempre foi tão fechado, tão desconfiado de tudo? A pergunta saiu antes que ela pudesse contê-la. Theo ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para a escuridão que envolvia os vinhedos. Giovanna pensou que ele a ignoraria ou a repreenderia pela ousadia, mas em vez disso, ele soltou um riso curto e sem humor. Não, eu não era assim. A vida, ou melhor, as pessoas me ensinaram a ser. Ele bebeu um gole de vinho, os nós dos dedos brancos em volta da taça. Confiança é um luxo, Giovanna. Um luxo que eu paguei caro para aprender que não posso ter. O ar ficou pesado com o peso daquela declaração. Giovanna permaneceu em silêncio, sentindo que ele estava na beira de revelar algo importante. Antes de você, houve outra noiva. Outro noivado. Ele começou, a voz baixa e controlada, como se estivesse narrando um fato de um livro de história e não um capítulo de sua própria vida. O nome dela era Isadora. Ela era tudo o que se esperava da noiva de um Diniz. Linda, de família tradicional, sofisticada. Eu achei que era o passo lógico. Um bom casamento de negócios que poderia, com o tempo, se tornar algo mais. Ele fez uma pausa, e a dor em sua voz era palpável, mesmo que seu rosto permanecesse uma máscara. O noivado acabou porque ela era insaciável, não em afeto, mas em ambição. Ela via nosso relacionamento como uma transação e sempre achava que merecia mais. Quando eu terminei, ela não aceitou. Ela foi à imprensa, vendeu histórias, deturpou conversas privadas, pintou um retrato meu como um monstro frio e calculista, incapaz de amar. Ela me expôs publicamente de uma forma que me humilhou, não apenas como homem, mas como líder da empresa. A mesma empresa que eu lutava para proteger. Giovanna sentiu um arrepio. A história era assustadoramente familiar. A mesma arma, a mesma crueldade, a difamação pública. Ela usou minha confiança contra mim. Cada vulnerabilidade que mostrei a ela, cada momento de fraqueza, foi transformado em munição. Depois daquilo, eu jurei a mim mesmo que nunca mais daria a ninguém esse poder sobre mim. Criei regras, distância, frieza. É mais seguro. É por isso que o conselho exigiu uma noiva. Eles temiam outro escândalo como o de Isadora. E é por isso que eu escolhi você. Alguém sem o veneno daquele mundo. Ele finalmente se virou e olhou para ela na penumbra. Esperava ver pena nos olhos dela, talvez até um pouco de medo, mas o que ele encontrou o desarmou completamente. Giovanna o olhava com uma profundidade, uma empatia que ia além da simples compaixão. Eu sei como é, disse ela, a voz firme, mas cheia de uma emoção contida. Eu sei exatamente como é ter a sua verdade roubada e ver sua reputação ser destruída por uma mentira que você não pode combater. Naquele instante, algo mudou fundamentalmente entre eles. Theo a olhou, mas pela primeira vez, ele não viu a jovem contratada, a tela em branco. Ele viu uma igual, uma sobrevivente, alguém que entendia a cicatriz que ele carregava porque tinha uma própria. A conexão entre eles, forjada na dor compartilhada, era mais real e mais forte do que qualquer beijo encenado ou mão dada em público. No dia seguinte, a dinâmica era outra. Durante uma caminhada pelas parreiras, ele começou a lhe contar sobre os tipos de uva, sobre o processo de produção,
sobre as memórias de seu pai lhe ensinando os segredos do vinho. Não era mais o chefe instruindo a funcionária. Era um homem compartilhando um pedaço de sua alma. Ele apontou para uma colina distante. Aquele era o meu lugar favorito para ver o nascer do sol quando eu era garoto. Eu fugia de casa antes de todos acordarem. Deve ser lindo, disse ela. É, talvez eu lhe mostre amanhã. A oferta casual a pegou de surpresa. Não fazia parte do contrato. Não era para as câmeras, era apenas ele. No domingo à noite, durante a viagem de volta para a cidade, o silêncio no carro de luxo não era mais pesado ou desconfortável. Era um silêncio companheiro, preenchido por uma nova compreensão. Giovanna olhava a paisagem passar, mas sua mente estava no homem ao seu lado. O coração dela, que ela tentara trancar a 7 chaves, batia de uma forma perigosa. Ela se virou discretamente para olhá-lo e o pegou já a observando. Seus olhos cinzentos não eram mais frios e calculistas. Havia neles uma curiosidade, uma suavidade, uma pergunta que ele parecia ter medo de fazer. Ele não desviou o olhar. Naquele momento, no casulo silencioso do carro em alta velocidade, as linhas do contrato começaram a se dissolver, e ambos sentiram o terror e a excitação de estarem se aventurando em um território para o qual não tinham mapa. E pela primeira vez, nenhum dos dois queria realmente voltar atrás. O retorno da vinícola marcou uma mudança sísmica na atmosfera da cobertura de Theo Diniz. O silêncio que antes era um abismo de formalidade, agora era preenchido por uma eletricidade sutil, uma consciência aguda da presença um do outro. Um bom dia trocado na cozinha tinha um novo peso. Um olhar que se cruzava no corredor demorava uma fração de segundo a mais para se desviar. Eles ainda eram o chefe e a funcionária, o bilionário e a noiva de aluguel. Mas a encenação começava a ser perigosamente tingida pela verdade. Giovanna se pegava observando-o. Via como ele afrouxava a gravata ao chegar em casa, o suspiro de cansaço revelando o homem por trás do magnata. Notava o jeito como ele passava a mão pelos cabelos quando estava frustrado, um gesto quase juvenil. E Theo, por sua vez, encontrava seus olhos nela mais vezes do que gostaria de admitir. Ele a via concentrada em seus livros de design, com o senho franzido e a ponta da língua presa entre os dentes, e sentia um calor estranho e protetor no peito. A tela em branco que ele contratara agora tinha cores vibrantes, cores que ele mesmo, sem perceber, ajudara a pintar. Mas o mundo exterior, que eles haviam enganado com tanto sucesso, não dormia. Em uma tarde chuvosa, o chefe de segurança de Theo, um homem discreto e eficiente chamado Arthur, solicitou uma reunião privada. No escritório de Theo, com as luzes da cidade borradas pela chuva na janela panorâmica, Arthur colocou um relatório sobre a mesa de mogno. Senhor Diniz, temos um problema potencial. Um jornalista chamado Bento Neves, conhecido por seu estilo investigativo agressivo, andou fazendo perguntas em Vale Dourado. O corpo de Theo enrijeceu. Que tipo de perguntas? Sobre a vida pregressa da senhorita Giovanna. Familiares, amigos de infância, relacionamentos. Ele parece intrigado pelo fato de uma moça com a beleza dela não ter um histórico amoroso público. Está tentando cavar alguma sujeira, algum ex-namorado escandaloso, qualquer coisa que manche a imagem de Cinderela que a mídia criou. O nome de Ricardo piscou na mente de Theo. Ele sabia da história. A investigação inicial que fizera sobre Giovanna havia sido completa. Sabia que a sujeira era uma mentira inventada para feri-la. A ironia era que a reputação impecável pela qual a contratara era, na verdade, uma fachada que escondia uma ferida profunda. E agora, um abutre farejava essa ferida. O instinto inicial de Theo Diniz, o empresário, foi claro e frio: contenção de danos. A maneira mais fácil de neutralizar a ameaça era encerrar o contrato, pagar a Giovanna o valor combinado, enviá-la para longe e declarar publicamente o fim do noivado. Seria um pequeno embaraço, mas administrável. Protegeria a empresa e a si mesmo. Era a jogada lógica. Mas, ao olhar para a foto de Giovanna no relatório, um sorriso tímido capturado na saída de um evento, ele sentiu algo que não era lógico. Era uma fúria protetora. A ideia de jogá-la aos lobos, de permitir que sua dor fosse revirada e exposta pela imprensa por causa dele, era intolerável. Aquele jornalista não estava apenas ameaçando seu negócio,
Estava ameaçando ela, e a descoberta de que se importava tanto o apavorou mais do que qualquer crise empresarial. Ele estava dividido. O acordo que criara para se proteger de vulnerabilidades emocionais havia se tornado sua maior vulnerabilidade. Enquanto Theo travava sua batalha interna, Giovanna enfrentava a sua. A proximidade com ele, a gentileza que vislumbrava sob a superfície gélida, estava erodindo suas defesas. Ela se sentia cada vez mais atraída, não pelo bilionário, mas pelo homem que bebia café em silêncio pela manhã, pelo homem cujos olhos traíam uma solidão tão profunda quanto a dela. Apaixonar-se por Theo Diniz era uma armadilha da qual seu coração não sabia como escapar. O medo de se ferir novamente era tão grande que ela começou a se fechar, a recriar a distância entre eles como um ato de autopreservação. A tensão, tanto a externa quanto a interna, começou a cobrar seu preço. Giovanna passou a dormir mal, sentindo-se exausta e ansiosa. Em uma noite particularmente abafada, ela decidiu trabalhar até tarde em seu projeto de design, uma forma de distrair a mente. Espalhou seus esboços pela enorme mesa de centro da sala de estar, um espaço que raramente usavam juntos. A concentração a fez esquecer as horas, o cansaço se acumulando até que, sem perceber, sua cabeça tombou sobre os braços e ela adormeceu ali mesmo, em meio a plantas baixas e amostras de cores. Theo saiu de seu escritório perto das 2 da manhã, a cabeça latejando com o problema do jornalista. Ele parou abruptamente ao ver a cena. Giovanna dormindo profundamente no sofá, uma mecha de cabelo caindo sobre seu rosto. Ela parecia pequena e frágil naquele ambiente vasto e impessoal. Ele se aproximou para acordá-la e mandá-la para a cama, mas, ao tocar seu ombro, sentiu o calor febril que irradiava de sua pele. Ele tocou sua testa. Estava queimando. A preocupação o atingiu com uma força inesperada, varrendo para longe todas as considerações de negócios e contratos. Ele não viu um ativo ou um problema. Viu Giovanna doente e vulnerável. Com um cuidado que surpreenderia a si mesmo, ele foi buscar um cobertor de cachemire no armário, cobrindo-a gentilmente. Foi à cozinha, pegou um pano, umedeceu-o em água fria e o colocou delicadamente sobre a testa dela. Ele não a acordou. Em vez disso, puxou uma poltrona para perto, sentou-se e ficou vigiando seu sono, o guardião silencioso de sua febre. Naquela noite, na quietude da madrugada, não havia contrato, não havia mentira. Havia apenas um homem cuidando de uma mulher que se tornara, sem que ele planejasse, o centro de seu mundo. Giovanna acordou horas depois, sentindo-se desorientada e dolorida. A primeira coisa que viu foram os olhos cinzentos de Theo, fixos nela, carregados de uma preocupação genuína. Ela percebeu o pano em sua testa, o cobertor sobre seu corpo. O que aconteceu? Sua voz saiu rouca. Você está com febre. Adormeceu aqui, respondeu ele, a voz baixa e grave. Como se sente? Cansada. Ela sussurrou, tocada pelo cuidado dele, pela sua presença ali. Todas as barreiras que ela tentara reconstruir nos últimos dias desmoronaram diante daquela simples demonstração de carinho. Obrigada por cuidar de mim. Ele estendeu a mão e, com o polegar, afastou a mecha de cabelo que caíra novamente em seu rosto. O gesto foi tão íntimo, tão terno e tão completamente fora do roteiro de seu acordo que o ar entre eles crepitou. Os olhos dela se encheram de lágrimas, não de tristeza, mas de uma emoção avassaladora. Ele era o homem que a contratara, que mantinha o mundo à distância, e ali estava ele, mostrando uma gentileza que a despia de todas as defesas. E então, aconteceu. Talvez tenha sido a vulnerabilidade da febre, a intimidade da madrugada, ou simplesmente o peso insuportável de meses de sentimentos reprimidos. Ele se inclinou e ela ergueu o rosto. O beijo não foi uma performance para as câmeras. Começou hesitante, uma pergunta silenciosa, e quando os lábios dela responderam, aprofundou-se em algo desesperado e real. Era um beijo que falava de solidão, de medo, de uma conexão inesperada e de um desejo que ambos se recusavam a admitir. O beijo quebrou a cláusula principal do contrato, mas o que se seguiu estilhaçou o acordo em 1 milhão de pedaços. Movidos por uma força que já não podiam controlar, a paixão e a emoção tomaram conta.
Naquela única noite, no silêncio da cobertura que pairava sobre a cidade adormecida, eles se entregaram um ao outro, não como Theo e sua noiva contratada, mas como um homem e uma mulher que, apesar de todas as barreiras, haviam encontrado um refúgio um no outro. Foi uma noite de entrega total, uma fusão de almas que selou seus destinos de uma forma que nenhum contrato jamais poderia prever. Mas já era tarde demais. Em meio àquela paixão avassaladora e à ternura recém-descoberta, eles não poderiam saber, não poderiam imaginar que, naquele ato de rendição, a pequena Manuela, a filha que viria, começava a ser gerada, um segredo que o próprio corpo de Giovanna guardaria por um tempo. Uma família já nascia silenciosamente sem que eles sequer percebessem. O amanhecer trouxe consigo a luz fria e dura da realidade. Giovanna acordou no seu próprio quarto. Ele a levara para lá durante a noite, e o pânico a sufocou. A lembrança da noite anterior era ao mesmo tempo maravilhosa e aterrorizante. Ela havia se entregado completamente, quebrado suas próprias regras. Estava apaixonada, e isso a deixava apavorada. Ela era a garota boba de Vale Dourado de novo, entregando seu coração a um homem poderoso. Para se proteger da dor que ela tinha certeza que viria, ela se fechou. Theo, por sua vez, estava em seu escritório, sentindo-se como se um furacão tivesse passado por ele. Perdera o controle. Aquele controle férreo que era a base de sua existência. A vulnerabilidade que sentiu naquela noite era a mesma que Isadora usara para destruí-lo. O medo o fez recuar para o único território seguro que conhecia, a frieza. Quando se encontraram na cozinha mais tarde, o ar estava mais tenso do que nunca. A distância entre eles era agora um abismo doloroso, preenchido pela memória do que havia acontecido. Sobre ontem à noite, começou ele, a voz formal de negócios. Foi a febre, não significou nada. Giovanna o cortou, a voz frágil, mentindo para proteger o próprio coração. Ele assentiu, o rosto uma máscara de indiferença que não refletia a tempestade em seu peito. Concordo, não deve se repetir. Ela fugiu para seu quarto, o coração em pedaços. Ele ficou para trás encarando o relatório sobre o jornalista em sua mesa. O problema agora era 1000 vezes mais complicado. Ele não estava mais protegendo uma funcionária. Estava protegendo a mulher com quem havia quebrado todas as suas regras. A mulher por quem ele temia estava se apaixonando de verdade. E ele não tinha a menor ideia do que fazer. Os dias que se seguiram àquela noite de febre e rendição foram uma forma silenciosa de tortura. A cobertura, antes apenas impessoal, agora parecia um mausoléu. Giovanna e Theo se moviam como espectros por seus corredores, o espaço entre eles carregado com o peso do que havia acontecido e do que não era dito. A intimidade que partilharam criara um abismo ainda maior, pois agora a distância não era profissional, era pessoal e dolorosa. Cada olhar evitado, cada porta fechada, era um lembrete da linha que haviam cruzado e do medo que os impedia de admitir que aquilo significara tudo. Enquanto eles se afogavam em seu silêncio, o mundo exterior preparava o golpe final. A ameaça do jornalista Bento Neves era apenas a ponta do iceberg. A verdadeira fonte do perigo era Maurício Sampaio, um primo distante de Theo e um rival de negócios amargo, que nunca perdoou Theo por tê-lo superado na sucessão do Grupo Diniz. Maurício vinha juntando informações há meses, esperando o momento perfeito para destruir a reputação de Theo. E o noivado surpresa com uma desconhecida foi a oportunidade de ouro. Ele alimentou Bento Neves não apenas com suspeitas, mas com provas. Cópias vazadas de e-mails do departamento de RH da Diniz Corp, o extrato do primeiro pagamento sigiloso para Giovanna e até mesmo um áudio granulado de uma conversa inicial de Theo com seu advogado, onde a palavra contrato era inconfundível. A bomba explodiu em uma manhã de terça-feira. A manchete estampada no maior portal de notícias do país era devastadora. O contrato secreto de Theo Diniz, magnata contratou noiva virgem para garantir herança bilionária. Veja as provas. A história se espalhou como um incêndio. Em minutos, era o assunto mais comentado do país. O mercado financeiro reagiu imediatamente. As ações do Grupo Diniz despencaram. O telefone de Theo não parava de tocar.
Eram membros do conselho furiosos, advogados em pânico, parceiros de negócios exigindo explicações. Ele estava no centro de um furacão, lutando para manter o controle, mas sua mente estava em um só lugar: Giovanna. Para ela, a explosão da notícia foi a materialização de seu pior pesadelo. Ela ligou o tablet na sala de estar e seu rosto estava em toda parte. As palavras interesseira, golpista, prostituta de luxo saltavam das telas, escritas por milhares de estranhos. As mesmas acusações que a expulsaram de Vale Dourado agora eram gritadas pelo mundo inteiro. A humilhação era tão avassaladora que ela mal conseguia respirar. Ela correu para o banheiro, o estômago revirado, e vomitou violentamente. E foi ali, ajoelhada no chão de mármore frio do banheiro luxuoso, que outra verdade, mais íntima e aterrorizante, começou a tomar forma. A náusea que sentia há dias, o cansaço extremo, a tontura, não era apenas o estresse. Com o coração martelando em pânico, ela se lembrou daquela noite, da única noite. Uma suspeita terrível e maravilhosa a invadiu. Naquela mesma tarde, disfarçada com óculos escuros e um chapéu, ela foi à farmácia mais próxima e comprou um teste de gravidez. De volta à segurança da cobertura, trancada em seu banheiro, ela esperou os 3 minutos mais longos de sua vida. Quando olhou para o pequeno visor de plástico, 2 linhas cor-de-rosa apareceram, nítidas e inconfundíveis. Positivo. Ela estava grávida. As lágrimas que vieram não eram de alegria ou de tristeza, mas de puro desespero. Ela carregava no ventre um filho de Theo Diniz, o homem que ela amava, no exato momento em que o mundo o acusava de tê-la comprado. Uma criança que seria vista como o produto de um negócio sórdido. E pior, ela era a causa da ruína dele. Se ela não tivesse entrado em sua vida, nada disso estaria acontecendo. Naquele momento, uma clareza dolorosa tomou conta dela. Havia apenas uma coisa a fazer: para protegê-lo, para dar a ele uma chance de se recuperar do escândalo, e para proteger seu filho daquele mundo tóxico, ela precisava desaparecer. Naquela noite, enquanto Theo estava preso em uma reunião de emergência com o conselho da família que durou horas, Giovanna agiu. Ela não levou nada de valor, apenas uma pequena mochila com suas roupas simples, as mesmas com que chegara à cidade. Ela pegou uma folha de papel timbrado do escritório de Theo e, com a mão trêmula, escreveu uma carta. Theo, eu sinto muito. Sinto por ter sido a causa da sua ruína. Meu plano ao vir para a capital era recomeçar, não destruir a vida de outra pessoa. A única maneira de te devolver a paz e a sua reputação é saindo da sua vida para sempre. Por favor, não tente me encontrar. Diga à imprensa que eu te enganei, que sou tudo o que eles estão dizendo. Salve a si mesmo, você não merece isso. Eu nunca quis seu dinheiro. A única coisa que eu queria, no fim, era você. Mas eu entendo que isso nunca foi parte do nosso acordo. Obrigada por, mesmo sem saber, me mostrar que eu era capaz de ser forte. E perdoe-me por tudo. Adeus, Giovanna. Ela dobrou a carta. Olhou para o anel de diamante em seu dedo, o símbolo do começo de tudo. Com o coração partido, ela o tirou e o colocou sobre o papel. Então, fez a coisa mais difícil de sua vida. Pegou o teste de gravidez positivo, o pequeno pedaço de plástico que continha o futuro deles, e o colocou dentro da carta dobrada. Deixou o pequeno pacote sobre o travesseiro dele, uma bomba relógio de amor e dor. E, silenciosamente como um fantasma, deixou a cobertura e desapareceu na noite. Theo chegou em casa perto da meia-noite, física e emocionalmente exausto. O conselho o havia massacrado, exigindo que ele emitisse uma declaração pública denunciando Giovanna, chamando-a de oportunista para salvar a imagem da empresa. Ele se recusara, adiando a decisão, a mente turva de raiva e preocupação. A cobertura estava escura e silenciosa. Um mau pressentimento o envolveu. Ele chamou o nome dela. Nenhuma resposta. Correu para o quarto dela. Vazio. O closet, antes cheio de vestidos de grife, estava vazio, exceto pelas poucas peças simples que ela já possuía. O pânico frio e agudo tomou conta dele. Então ele viu. Sobre seu travesseiro, o anel de noivado brilhava melancolicamente ao lado de uma carta dobrada. Com as mãos trêmulas, ele pegou o papel. Reconheceu a caligrafia dela.
Leu as palavras, cada uma delas uma facada em seu peito. Eu te amo. A confissão que ele tanto ansiava, entregue em uma carta de despedida. E então, algo caiu da carta em sua mão. Ele olhou para o objeto de plástico. As duas linhas cor-de-rosa. Grávida. O mundo de Theo Diniz parou de girar. O barulho do mercado de ações, as vozes raivosas do conselho, o escândalo da mídia, tudo desapareceu, substituído por um silêncio ensurdecedor e uma única e avassaladora verdade. Ela o amava. Ela estava indo embora, e ela estava carregando seu filho. Naquele instante, o magnata Theo Diniz morreu. O homem de negócios calculista, o herdeiro preocupado com o império, o estrategista frio, todos eles se tornaram pó. Em seu lugar, nasceu um homem movido por uma única emoção primitiva e poderosa: o amor. Ele não pegou o telefone para ligar para seu chefe de segurança. Não chamou seus advogados. Ele agarrou o anel da cama, enfiou-o no bolso e correu para fora do apartamento, do prédio, para a noite. Ele não sabia para onde ela teria ido, mas seu coração sabia. Havia apenas um lugar, o lugar onde tudo começou. O palco de sua proposta absurda. Giovanna estava sentada na mesma mesa reservada do Lecigne. O restaurante estava quase fechando, mas ela implorara ao maître para ficar só mais um pouco, e o nome Diniz ainda tinha seu peso. Ela não sabia por que viera para ali. Talvez para fechar o ciclo. Olhava para a cadeira vazia à sua frente, lembrando-se do homem frio e imponente que lhe oferecera um anel e mudara sua vida. A porta do restaurante se abriu com um estrondo, e lá estava ele. Não o homem de terno impecável, mas um homem com os cabelos desalinhados, a camisa amassada e os olhos vermelhos, selvagens. Ele a viu, e o alívio em seu rosto era tão profundo que quase o fez cambalear. Ele caminhou até a mesa, sem dizer uma palavra. Os poucos funcionários que restavam observavam atônitos. Giovanna se levantou, o rosto pálido e manchado de lágrimas. Theo, o que está fazendo aqui? Você tem que... Ele não a deixou terminar. Em um movimento que chocou a ela e a todos os presentes, Theo Diniz, o homem que comandava o império, ajoelhou-se no chão do restaurante. Ele tirou do bolso o mesmo anel de diamante que ela deixara para trás. Seus olhos, agora transbordando tudo o que ele mantivera preso por tanto tempo, encontraram os dela. Eu li a carta. Sua voz era rouca, embargada. O dinheiro, a empresa, o conselho, nada disso importa, Giovanna. Nada. A única coisa que importa é você. E nosso filho. Eu fui um idiota, cego pelo medo e pelo passado. Mas eu não tenho mais medo. Ele ergueu o anel, a joia brilhando sob a luz fraca. Mas desta vez não era parte de um negócio. Era uma promessa. Casa comigo. A voz dele falhou e ele teve que respirar fundo para continuar. Não por um contrato, não por uma herança. Casa comigo, por amor. As lágrimas que Giovanna segurava desabaram em um soluço de alívio e alegria. Em meio ao caos de sua vida, à ruína e ao escândalo, ali estava a sua verdade, ajoelhada a seus pés. Sim, ela sussurrou. A palavra mais fácil e mais certa que já dissera na vida. Sim, eu caso. Ele deslizou o anel em seu dedo mais uma vez, e desta vez ele pertencia ali. Theo se levantou e a envolveu em seus braços, um abraço que prometia segurança, futuro e, acima de tudo, uma família. Epílogo. 8 meses depois. O quarto era pintado em tons suaves de amarelo e branco. A luz do sol da tarde entrava pela janela, iluminando um berço de madeira clara. Dentro do berço, a pequena Manuela Diniz dormia, um anjo de cabelos escuros e bochechas rosadas. Theo estava parado na porta, apenas observando. Ele havia se afastado da presidência do grupo Diniz, assumindo uma posição no conselho que lhe permitia tempo e paz. Deixou que outros lidassem com a tempestade, que com o tempo se acalmou, substituída pela notícia de um casamento verdadeiro e o nascimento de uma herdeira. Ele descobrira que não precisava do trono para ser rei. Giovanna se aproximou por trás e o abraçou pela cintura, descansando a cabeça em suas costas. Ela é perfeita, sussurrou ela. Theo se virou, o rosto transformado. A frieza de antes era uma memória distante, substituída por um calor e uma ternura que irradiavam dele.
Ele a beijou suavemente. Nós somos perfeitos, corrigiu ele, a voz cheia de uma emoção que ele não mais escondia. Eu passei a vida inteira construindo um império, Giovanna, achando que isso era ter tudo. Eu estava errado. Ter tudo é isso aqui. É ter vocês duas. Ele a abraçou, e os dois ficaram ali olhando para a filha, o símbolo vivo de que o amor verdadeiro não segue regras, não assina contratos e pode nascer da proposta mais inusitada do mundo. O milionário frio havia se tornado um pai e um marido apaixonado, e a virgem humilhada havia encontrado não apenas um trabalho, mas um lar, uma família e um amor para a vida inteira. E assim, termina mais uma história aqui no nosso canal. E aí, gostou? Se essa trama te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.